tem surgido em vários vídeos também da rede social dois termos que estão mexendo um pouquinho com a temas com essa área da arte marcial: artista e atleta marcial. O que vem a ser cada um? Você consegue se definir o que você é? Qual dos dois termos você é? Isso é o que nós vamos ver hoje no nosso universo marcial. Bem-vindo ao universo marcial. Aqui falaremos de vários temas de muitas artes marciais. Não importa qual arte marcial seja, estaremos conversando aqui. Como falei no começo, o tema de hoje é exatamente esse tema esses dois termos que estão rolando bastante nas redes sociais, que é o fato do artista e do atleta marcial. O que vem a ser um, o que vem a ser outro. Pensando no modo, os dois são treinados, ok? Então não existe aquele que vai ser melhor ou aquele que vai ser pior. É apenas a causa do treino, o objetivo do treino. Isso é o que vai fazer a diferença. Mas como assim o objetivo do treino? O artista marcial, ele vai treinar por prazer. Ele vai treinar além do prazer, para melhorar a ele mesmo. O artista marcial, ele vai estar numa disputa constante, que todo mundo está nessa disputa, que é você contra você mesmo. É você querendo sempre se melhorar, evoluir, crescer. O exemplo, ele aprende uma técnica e começa a fazer nada errado, como todo mundo. Mas ele vai ficar o tempo inteiro insistindo naquela técnica para melhorar ela. Quando ele melhorar, ele vai querer aprimorar aquela técnica, deixar ela cada vez melhor. E assim por diante. Ou seja, ele vai estar sempre treinando toda a técnica e sempre querendo melhorar, evoluir. Entenderam? A competição do artista marcial é ele contra ele mesmo. Ele não está ali para superar o companheiro ou superar o sensei, o sifu. Ele está ali para superar a si mesmo, para ele melhorar. O atleta marcial também está numa competição, mas é uma competição, exatamente, ele está num campeonato, literalmente um campeonato. Então ele vai estar contra várias outras pessoas. Mas do mesmo modo que o artista marcial treina, ele vai treinar. O atleta também vai treinar. A mesma coisa, ele vai aprender a técnica e vai estar lá e vai repetir para melhorar aquela técnica. Então, qual é a diferença de um para o outro? A causa. O artista marcial, ele vai ser aquela pessoa que vai entrar no tatame, ou no ringue, ou no dojo para treinar, e vai treinar aquilo ali na linha, treinou. Ele vai treinar para o campeonato. Ele vai treinar para as regras do campeonato. Então, vai ter algumas técnicas que toda arte marcial tem sempre, vai ter alguma técnica que vai causar um dano muito grave, que essa técnica vai ser retirada do treino, porque ela não é permitida no campeonato, para proteção do atleta. Então não vai existir essa técnica, não vai poder ser aplicada essa técnica. Mas isso não quer dizer que ele não vai aprendê-la. Ele apenas não vai praticá-la. É diferente. Ele pode aprender, mas para não acontecer o problema dele ser penalizado dentro do campeonato por ter aplicado uma técnica que não era permitida, não é o momento de eu treinar essa técnica agora, porque eu tenho uma competição próxima, então eu não vou treiná-la agora. Eu vou apenas treinar para esse campeonato. Então eu vou treinar essas técnicas que são técnicas permitidas no campeonato. O artista marcial não vai ter isso.
O artista marcial não existe regras. Na verdade, existem as regras, mas as regras da vida, as regras da própria arte marcial. Essas são as regras que existem para o artista marcial. A vida dele, a vida do companheiro, isso para ele é o que vai importar. Então, ele vai treinar todas as técnicas, porque toda técnica vai ser permitida dentro do jogo da vida que ele vai estar vivendo ali, literalmente, certo? Então, vai ter técnicas que não são permitidas no campeonato, mas que ele vai poder praticar. Ele não vai participar de campeonato nenhum. E como o objetivo dele é, além de se superar constantemente no treino, se tornar uma pessoa melhor, ele vai querer sempre pegar essa filosofia dessa técnica, parar e pensar, tá, como é que eu aplico isso na minha vida? Como é que esse ponto vai me deixar melhor na minha vida? Um simples exemplo, tá bom? Uma técnica de um soco reto, pensando nesse ponto. Um soco reto que saia do seu centro e avance sempre para frente, para chegar ao centro do seu oponente. Essa é a teoria que foi passada para o artista. O seu soco deve sair do seu centro, indo em linha reta para chegar em direção ao centro do seu oponente, certo? Ele vai pegar esse termo que a gente acabou de falar e vai aplicar na vida dele. Quer dizer que ele vai pegar e vai sair socando reto para chegar na pessoa? Não. Ou seja, ele vai pegar esse ponto, sair do centro para chegar ao centro em linha reta. O foco é em linha reta. Ou seja, ele vai ser uma pessoa direta. Ele vai se tornar aquela pessoa direta, aquela pessoa que a conversa vai fluir sem curvas. Não vai ser aquela pessoa que vai ficar enrolando para chegar no assunto. Não, ele vai chegar, e falar. Isso ele vai aplicando aquilo que ele aprendeu através do movimento daquele soco que ele acabou aprendendo, a primeira técnica que ele aprendeu. O atleta marcial, ele não é que não vai aprender esse soco, ele vai aprender sim esse soco, mas esse soco para ele, a parte física desse soco vai ser muito mais importante do que a parte teórica. A parte teórica vai ser importante porque ele precisa saber a teoria do soco para aplicar ali, ok? Mas fora do tatame, fora do dojo, ele não vai ter tanta, como eu posso dizer, ele não vai ter tanto objetivo, tanta ênfase em pensar na parte teórica e aplicar essa parte teórica na vida dele, entendeu? Ele não vai pensar, poxa, o soco é reto, o que isso significa? Uma pessoa reta do centro ao centro, o que isso vai significar? Ele não vai ficar tempo pensando nisso, porque isso para ele vai ser meio que um tempo perdido, porque ele vai ter que continuar treinando mais, porque o campeonato está chegando. Então ele vai ficar repetindo aquele soco ali, até ele melhorar e até o dia do campeonato chegar, ok? Então vai absorver muito mais a parte física da técnica passada e o outro vai se focar muito mais na parte teórica e tentar entender e aplicar a parte teórica e física, ou seja, são pontos opostos. Os dois são como se fosse yin e yang, são pontos opostos dentro de uma arte marcial. Numa academia pode ter atletas e artistas do mesmo modo, pessoas que estão ali para competir, outras pessoas que chegaram a praticar uma arte marcial porque gostaram, viram em alguma parte da internet, televisão, alguma parte de algum filme e acabaram gostando, ou que chegaram até a arte marcial em busca de alguma coisa, em busca de alguma solução para algum problema que ela tinha.
acaba tendo problema emocional, psicológico, os problemas sociais, que acaba levando a pessoa a chegar a um ponto de uma arte marcial. Segundo ponto para entender esses dois, o atleta e o artista marcial, é não pensar que um vai ser melhor do que o outro. Não é porque o atleta ele vai treinar a parte física daquela técnica inúmeras, várias vezes, isso não quer dizer que ele vai ser melhor que o artista marcial. Porque, querendo ou não, para ele entender a parte teórica daquela técnica, ele vai ter que treinar ela muitas e muitas vezes. Os dois vão ter que treinar arduamente para deixar aquela técnica boa. Os dois querem aquela técnica boa. Um porque está competindo consigo mesmo, precisa melhorar aquela técnica. O outro porque precisa deixar aquela técnica perfeita para se dar bem no campeonato. Segundo ponto, os dois vão precisar de ter cabeça focada, mente limpa, focada num só ponto. Por quê? Querendo ou não, o atleta marcial, ele precisa estudar, ele precisa saber as regras do campeonato, ele precisa saber na linha as regras do campeonato para saber o que ele pode fazer e para definir o que ele vai treinar. Para definir o treinamento dele, ele vai ter que estudar as regras do campeonato para saber quais são os golpes que ele pode fazer, os limites que ele tem, que ele não pode ultrapassar. O atleta, o artista marcial, ele também vai ter que estudar e muito. Por quê? Porque do mesmo modo que o atleta teve que estudar ali para as regras do campeonato, o artista vai ter que estudar totalmente a filosofia daquela técnica, a teoria, a filosofia daquela técnica, e vai estar sempre nos porquês, vai estar sempre tentando entender e chegar na solução, entender os porquês daquela técnica, os porquês daquele movimento, para ele poder aplicar na vida. Achar os bens que aquele movimento dá para ele e aplicar aquela teoria na vida dele. Ou seja, ele vai ter que estudar o movimento, vai ter que estudar a teoria daquele movimento, os porquês daquele movimento, e depois vai ter que estudar como que eu posso aplicar esse movimento na minha vida, como eu posso aplicar essa teoria na minha vida. Como eu falei, como eu havia falado, o fato do soco direto, o soco reto, né? Como eu posso pensar, é um soco reto, só isso. Como é que isso aplica na minha vida? Como ser reto, uma pessoa reta, sem curvas, uma conversa sem curvas, uma estrada sem curvas, ela é mais direta, mais rápida. Então, ele vai pensando, vai chegando nesse ponto até chegar na conclusão dele. Então, o ponto diferente dos dois é esse. O terceiro ponto que eu gostaria de falar com vocês é: não vai haver o melhor entre os dois. Não é só porque você é um atleta marcial, que você está treinando tudo, que você participa do campeonato, que você vai ser melhor do que um artista marcial. E não é porque você é aquele artista marcial que estuda a filosofia, que estuda a teoria do movimento, como vai, como volta, pega, aplica, você não quer dizer que você vai ser o melhor que o atleta. O que faz você melhor é o seu treino, é a qualidade e, querendo ou não, a quantidade do seu treino que você faz. Não adianta você, eu vou pegar essa filosofia, vou pegar isso aqui, vou praticar aqui e fazer uma vez só por mês. Vai só uma vez na aula. Não adianta. E não adianta você também, eu vou pegar isso aqui, eu vou fazer 1000 socos nisso aqui, fazer essa técnica 1000 vezes e vou deixar ela perfeita. E vai somente uma vez ao treino. Você nunca vai ficar
Você nunca vai superar aquele que está lá no treino todo dia. Ou seja, o treino faz toda a diferença. O melhor não é o melhor artista ou atleta, é aquele que treina melhor. Esse vai ser o melhor caso os dois se confrontarem. Aquele que está ali constantemente, aquele que está mais presente, mais focado, mentalmente, fisicamente e espiritualmente ali no treino. Aquele que está se dedicando ao treino. Entendeu? Então não vai existir, não é que o artista marcial é melhor que o atleta e nem que o atleta marcial é melhor que o artista. Isso vai definir, vai ser aquele que treinou mais. É isso é o que vai definir. Aquele que teve um treino melhor, aquele que teve um treino mais dedicado, mais constante e exato para ficar uma pessoa melhor, certo? E você? O que você se considera na arte que você pratica? Você se considera um artista ou atleta marcial? Deixe o seu comentário aí e até a próxima. Esperamos você na próxima aqui no Universo Marcial. Fui!